Senhor Manuel, comerciante com muitos anos de trabalho no ramo alimentício, decidiu que era o momento de abrir mais um negócio em sua cidade. Afinal, um bom comerciante gosta de trabalhar a partir das oportunidades que aparecem no seu dia a dia. Assim, o senhor Manuel ficou sabendo que o mercadinho de Tudo Tem ia fechar suas portas. Seu dono, o senhor Joaquim, já estava com a idade avançada e cansado de trabalhar e queria curtir a sua aposentadoria. Sabendo disso, o senhor Manuel procurou o senhor Joaquim a fim de saber se, de fato, o mesmo gostaria de repassar o mercadinho de Tudo Tem. Chegando ao local, o senhor Manuel logo percebeu: se quero ter um negócio com clientela fiel, preciso gastar um bom dinheiro para deixar esta loja um brinco. Como as prateleiras e equipamentos estão velhos e obsoletos, esta infraestrutura não está adequada e com a cara de um mercadinho. Com as ideias em mente e já pensando no que tinha de ser visto, o senhor Manuel fez uma proposta financeira ao senhor Joaquim para que pudesse ter o direito ao uso do ponto. Acordo feito, chegou a hora do senhor Manuel colocar a mão na massa. O primeiro aspecto no qual ele pensou foi: quero abrir meu negócio na primeira semana de dezembro de 2014. Afinal, as pessoas já terão recebido o 13º salário e estarão fazendo as compras para o Natal. Agora, pare e pense. Se você fosse o senhor Manuel, por onde começaria a montagem do seu negócio? Esta pergunta é básica para o desenvolvimento de um bom projeto. E é por isto que estamos aqui juntos para pensarmos que uma ideia não pode e não deve somente ficar em nossas mentes. Ela precisa ser organizada e executada. Afinal, podemos nos esquecer das etapas cruciais ao seu sucesso. Voltamos então ao caso do senhor Manuel. Ele precisa, no primeiro momento, pensar em seus objetivos, aquilo que ele deseja alcançar. Quanto tempo tem para executar sua ideia? Ou seja, se ele deseja abrir um mercadinho com uma nova cara, precisa organizar o tempo disponível para reformar, comprar produtos, instalar equipamentos, etc. E de que recursos dispõe, sejam estes financeiros, humanos ou materiais. É desta forma que surge o projeto do Mercadinho do Manuel. Vamos agora conhecer um pouco mais sobre o gerenciamento de projetos. Afinal, é disso que o senhor Manuel precisa: gerenciar o projeto para seu mercadinho estar aberto na primeira semana do mês de dezembro de 2014. Sigamos em frente. Bom, pessoal, estamos aqui para apresentar a vocês o curso básico de gerenciamento de projetos. Falar da história anterior, como é que a gente pode ajudar seu Manuel para que ele possa efetivamente montar o mercadinho dele e no início de dezembro ele possa ofertar aos seus clientes os seus produtos. Então, eu sou o professor Antônio de Souza, estou aqui junto da professora Maria Helena. Juntos vamos mostrar a vocês como é que a gente pode planejar um projeto através de um plano de projeto. Depois vamos estudar um pouco como é que a gente vai colocar esse planejamento num papel. Depois, como vou colocar esse planejamento numa ferramenta de software, no caso vamos usar o MS Project 2010, para que depois a gente possa monitorar e ao final que o seu Manuel atinja o objetivo dele, que abra o mercadinho e consiga ter e atrair bastantes clientes. Então, já que estamos falando do mercadinho do senhor Manuel, e nós vamos fazer com vocês um curso de gerenciamento de projetos à distância, é essa a nossa proposta, de fazer com que vocês nas próximas 2 semanas possam aprender um pouco mais sobre esse gerenciamento de projetos, não é? No começo do vídeo, vocês ouviram um pouco da história do mercadinho do senhor Manuel. Então, nós vamos começar a trabalhar com vocês a partir de alguns conceitos. Sempre vamos voltar e vamos fazer exemplos do senhor Manuel para que fique mais fácil o entendimento. Então, já que estamos falando de projeto, nada melhor do que começarmos com o próprio conceito do que vem a ser um projeto, né? Então, nós vamos nos apoiar nas ideias do Kessner, lá de 2006, quando ele diz o seguinte, né, sobre o conceito de projeto, que trata-se de um empreendimento com objetivo bem definido, que consome recursos e opera sob pressões de prazos, custos e qualidade. Além disso, os projetos são considerados atividades exclusivas em uma empresa. Logo no começo da história, eu narrei para vocês que o senhor Manuel precisava tirar da sua mente as ideias para que, de fato, a proposta da abertura do mercadinho pudesse acontecer.
Então, é muito importante que esse projeto, além de toda uma conceituação, ele também tenha as suas características e os resultados que são esperados de um projeto. Muitos de nós podem pensar, por exemplo, em diversas ideias, mas não conseguem sistematizar essas ideias, ou seja, tirar das nossas mentes e colocar no papel. No caso, a nossa proposta é que vocês aprendam o gerenciamento através de uma ferramenta, de um sistema, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre as características e os resultados do projeto, né? Em todo projeto, nós podemos perceber algumas características que são inerentes a todo e qualquer tipo, né? A gente pode levar em consideração dois aspectos. O primeiro tem a ver com a característica temporalidade, ou seja, todo projeto ele precisa ter início, meio e fim. E além do caráter da temporalidade, é muito importante a clareza dos objetivos, ou seja, é importante se saber para que aquele projeto está sendo feito, a que aquele projeto se destina. Não é, professor Antônio? Exatamente, professora Maria Helena. Há um mal entendimento em relação ao que seja projeto. E muitas vezes as pessoas colocam como qualquer ação como se fosse um projeto. Mas é importante saber de que um projeto ele precisa ter um começo, um meio e um fim. Só a partir do começo, meio e fim que eu posso conseguir ter uma estruturação sobre esse processo. Se eu não souber quando esse fim vai iniciar, esse projeto, essa ação provavelmente não é projeto. Ela deve ser uma tarefa rotineira, uma tarefa cotidiana que se acontece normalmente. Então, eu preciso identificar o fim desse projeto para que eu possa fazer a estruturação e o acompanhamento deste, professora. Perfeitamente. Então, vocês também podem estar se perguntando se nós estamos falando de características, as duas prioritárias, temporalidade e a clareza dos objetivos, o que seriam então os resultados do projeto? O resultado do projeto tem a ver com o atendimento ao contido no projeto, ou seja, a tudo aquilo que se propôs ser feito, seja executado dentro de um tempo que foi previamente previsto, dentro de todas as características que foram pensadas pelas pessoas que fazem parte da organização deste projeto. Por isso que o seu Manuel, como falamos no caso anteriormente, ele já tem uma noção que ao chegar o Natal, ele quer abrir o mercadinho dele algumas semanas antes. A partir disso, ele pode aproveitar esse ensejo, esse momento, fazer com que as pessoas possam conhecer o mercado e é uma época que ele vende mais. Então, para que ele possa ter essa temporalidade do Natal, então ele sabe que tem 2 meses anteriormente para poder preparar o seu mercadinho até que ele atenda esse objetivo. Então, para que ele possa preparar de uma maneira melhor estruturada, de uma maneira que seja mais adequada, para isso agora estamos estudando essa ferramenta. Perfeito, professor. Então, já que estamos falando de temporalidade, clareza, resultados esperados de um projeto, nós também temos que falar sobre os benefícios que são esperados de todo e qualquer projeto. E, mais uma vez, vamos nos basear no que diz Kessner em 2006, não é? Vocês podem observar, inclusive na tela, algumas das características importantes. A primeira tem a ver com a otimização do processo de trabalho, ou seja, a partir do momento de toda uma estruturação, né, onde você tira do papel as suas ideias, onde você começa a perceber as lacunas que precisam ser vencidas para que você tenha o alcance dos seus objetivos, você consegue ter o primeiro dos seus objetivos e, por conseguinte, benefícios colhidos a partir do teu projeto. Né? Na letra B, a gente consegue perceber o controle das mudanças de escopo. Sobre isso, professor Antônio, por favor, fala um pouquinho. O escopo são todas aquelas ações que vão ser precisar desenvolvidas para que seja executado o projeto. Então, como a gente vai ver mais na frente, o mercadinho precisa reformar a parte refrigerada do açougue, precisa treinar os caixas, precisa pintar a fachada externa, interna, precisa fazer algumas reformas e cada ação dessa que precisa ser feita para poder se estruturar o mercadinho para que ele possa ser reaberto, essas ações são tidas como escopo. Então, o benefício da gestão de projetos em relação ao controle de escopo está justamente na proposta de que, a partir do momento que eu tenho esse escopo estruturado, eu consigo controlar as possíveis mudanças e eu tenho sempre o controle sobre todo esse processo, evitando que determinadas surpresas possam acontecer e fazer com que o meu projeto ele tenha que parar ou estoure demasiadamente o prazo. Perfeito. Uma outra característica, né, que tem a ver com os benefícios, tem a ver com a antecipação das demandas, ou seja, a partir do momento que você sabe todas as etapas que precisam ser cumpridas, fica mais fácil você prever possíveis problemas e também prever possíveis soluções para que isso não venha a acontecer.
Um outro benefício do projeto é que permite o incremento da qualidade dos produtos que virão a serem entregues. E, por fim, é uma ferramenta muito importante para uma tomada de decisões. Que a partir do momento que, durante a execução do projeto, tem se estabelecido os relatórios de acompanhamento, aos quais a gente vai falar mais na frente, o gestor ele pode saber o que é que está acontecendo do projeto de maneira geral, sem precisar ficar telefonando, perguntando, encontrando no corredor, falando. Ele simplesmente tem ali o relatório apontando toda a situação que está acontecendo no projeto, inclusive as anomalias que estão apontadas no projeto, e a partir disso ele possa tomar decisões na hora que precise. Perfeito. Então é importante a gente salientar que nós estamos levando em consideração a historinha que falamos ao início do mercadinho do Manuel. Mas o projeto, ele não tem necessariamente a relação, só pode ser aplicado para uma grande empresa. Por exemplo, o mercadinho do Manuel é um empreendimento de pequeno porte. Então o projeto, ele tem relação direta com todo e qualquer empreendimento que quer se estruturar, né? Então a gente vai mostrar para vocês agora os processos de gestão dos projetos, conforme vocês podem observar na tela. Nós encontramos 4 etapas, não é? Que são definidas como etapas de um projeto, que são as seguintes. A primeira é a inicialização, a segunda, o planejamento, a terceira, o monitoramento e controle e, por fim, o encerramento. Então, sobre essas etapas, o professor Antônio vai discorrer melhor para vocês. Então, no primeiro momento, é preciso que saiba que vai se desenvolver o projeto. Então, normalmente, a gestão da organização, como no caso aqui, seu Manuel, que é o dono do mercadinho, ele aponta essa necessidade. A partir do momento que ele aponta essa necessidade, ele pode, nessa inicialização, criar o termo de abertura do projeto. Ou seja, nesse termo de abertura, como está pontuado aí na tela de vocês, ele vai identificar uma meta primeira que ele tem em relação a esse projeto. Ele vai descrever sucintamente o que é que ele espera desse projeto, qual orçamento que ele tem estabelecido, quem seria o gerente desse projeto, qual o prazo que ele tem, se esse projeto dele está vinculado a um projeto maior. Então é importante que ele tenha essas informações iniciais, porque a partir dessas informações ele vai poder descrever e detalhar melhor mais na frente, especialmente junto à equipe, porque a equipe dele pode depois perguntar, né, professor, o que é que a gente vai fazer então? O que é que esse projeto ele está adequado a quê? Ele tem com qual objetivo? Então, a partir do momento que seu Manuel ele coloca isso tudo nesse termo de abertura, ele vai poder discutir com a equipe dele e a equipe vai saber exatamente o que é que se espera e o que é que se pode fazer em relação ao desenvolvimento desse projeto. Perfeito. Passado essa fase de inicialização, ele vai entrar no planejamento em si. Então, nesse planejamento, ele vai detalhar algumas etapas a partir de um plano de projeto, que através do detalhamento dessas etapas, ele vai poder estruturar melhor as suas ações de execução, para que essa execução ela possa ser mais consistente e para que essa execução ela possa de fato atingir aquele objetivo pré-determinado. Então, como vocês podem ver na tela, o plano de projeto tem uma capa simples, ao qual vai identificar o nome do projeto, quem é o gerente, o prazo, o custo, de maneira geral, né? Então, a partir daí, a gente monta a nossa meta. Então, a nossa meta, ela tem por objetivo identificar de maneira assim, bem pontual, exatamente o que é que seu Manuel pretende alcançar através do desenvolvimento desse projeto. Então, como no caso do mercadinho, nós temos o exemplo que está apontado na tela de vocês, ele pretende reformar o mercadinho para que ele esteja apto para vender 10 mil itens por ano no período de outubro a novembro de 2014 a um custo de 50 mil. Esse projeto dele está ligado, como a gente viu na história contada anteriormente, a um incremento das suas vendas, a um incremento na sua participação no mercado na região, porque ele está desenvolvendo agora um novo mercadinho. Então, isso ele espera que aumente 10% a participação dele no mercado na região onde ele mora. E o período que ele pretende ter de retorno para esse projeto, são de 48 meses. Então, você observa que tem vários itens que estão pontuados nessa meta, que são importantes que sejam determinados e discriminados para que o projeto ele tenha esse objetivo bem definido, como a professora Maria Helena falou anteriormente. Então, eu tenho aqui o objetivo, o que é que vai ser feito no projeto, para que esse projeto vai ser feito, quando esse projeto vai ser feito e o custo que esse projeto está orçado. Não é, professora? Perfeitamente. Né? A partir desse momento, a gente vai determinar o escopo. Como nós falamos, o escopo vai identificar para a gente quais as ações que seu Manuel precisa desenvolver ao longo dessa execução para que atenda aquele objetivo dele poder abrir essa filial. Então, nesse escopo, ele pode ser dividido em 3 etapas. Essa primeira etapa está relacionada ao que ele vai fazer. Então, seu Manuel precisa apontar exatamente as tarefas que ele vai ter que desenvolver
para que aquele objetivo de reformar o mercadinho esteja aberto no início de dezembro aconteça. Então, como está apontado na tela de vocês, ele vai precisar pintar a área externa, ele vai desenvolver a placa da fachada, construir um pequeno açougue refrigerado, ele vai reformar os caixas de pagamento, construir uma sala para a administração, fazer a substituição das gôndolas para que ela se apresente de maneira mais elegante para os seus clientes, treinar os seus funcionários para que eles possam tratar os seus clientes de maneira diferenciada, de maneira do padrão do mercadinho do seu Manuel, e fazer a compra dos insumos para que seja ofertado aos seus clientes quando da abertura da inauguração da loja. Paralelo a isso, é importante também identificar o que já foi feito. O que já foi feito nos dá o aspecto de que aquela tarefa não precisa ser mais desenvolvida. Aquela tarefa já foi concluída e seu Manuel não precisa se preocupar com ela. Então, uma coisa, como está apontado na tela de vocês, seu Manuel ele nos falou, quando ele falou com a gente antecipadamente, para nos ajudar a desenvolver esse plano de projeto, de que uma coisa que ele já está pronta é a legalização do mercadinho. Então, toda a parte burocrática para que se possa fazer a abertura do mercadinho já está toda pronta. Outra coisa também que precisa ser pontuada, que é importante, que muitas vezes as pessoas deixam de lado no planejamento do projeto, é o que não está contemplado nesse projeto. Por que é importante saber o que é que não está contemplado? Para não gerar falsa expectativa. Então, a partir disso, eu posso saber que aquela atividade eu não vou executar, seja porque não cabe ao meu projeto, ou seja porque simplesmente eu não quero executar aquilo naquele momento. Seu Manuel pode achar que naquele momento é melhor deixar de lado essas atividades e, se for o caso, ele pode retomar mais na frente, em outro projeto, em outra situação. Como, por exemplo, como está apontado na tela de vocês, seu Manuel disse que ele não vai contratar novos funcionários. Ele não vai contratar novos funcionários. E ele também não vai fazer, por enquanto, a refrigeração do ambiente. Porque essa refrigeração ele vai deixar para um outro momento, que é um custo maior. Por enquanto, os clientes, um mercadinho de bairro, ele vai deixar do jeito que está. A partir do momento que ele desenvolve o escopo do projeto, agora ele vai desenvolver a matriz de atribuições. Essa matriz de atribuições está relacionada a identificar quem são os membros da equipe de projeto, que fazem parte desse projeto, quais são as atribuições desse membro, para que seu Manuel possa ter um controle maior e possa saber de quem ele vai cobrar determinadas ações e de que maneira ele vai distribuir as ações na execução do projeto. Então, como o professor Antônio explicou sobre a matriz de atribuições, vocês podem observar na tela um dos exemplos, né, que a gente tem em termos de participante dessa matriz de atribuições. Nós vimos aí no exemplo que o José da Silva, ele tem descrito o seu telefone, o seu e-mail, e a sua atribuição tem relação com a instalação de maquinário necessário no setor de frios do mercadinho do Manuel. Então percebam que todas as pessoas que estejam envolvidas com a ação, né, do projeto do mercadinho do Manuel, elas precisarão ter o seu nome, o seu telefone, o seu e-mail, enfim, os seus contatos descritos e o que é a atribuição desta pessoa, as atribuições, para que se tenha claramente definido, em caso de um problema, ou não necessariamente em caso de um problema, a responsabilidade de cada um. Outro ponto também, professora, é importante salientar que o gerenciamento de muitos projetos ele não é desenvolvido da maneira correta e que leva a determinados projetos a sofrerem consequências negativas pelo não uso é o gerenciamento dos riscos. O gerenciamento do risco é uma atividade importantíssima. Por quê? Primeiro, vamos pensar o que é risco. Risco são todas aquelas ações que podem ocorrer no seu projeto ao qual você não tem controle da ação. Mas você pode tomar uma contramedida para mitigar ou para minimizar o impacto negativo desse risco no seu projeto. Então é importante gerenciar isso para ficar já preparado e na hora que o risco se efetivar, você não ficar pensando, e agora o que é que eu faço? Porque às vezes depois pode ser tarde demais. Um risco ele pode acontecer e fazer com que você não consiga mais tomar uma medida para eliminá-lo. Pode ser que você tenha que tomar uma medida antes dele se efetivar para que você possa manter o bom andamento e execução do seu projeto. Então, professora, no caso do seu Manuel, o que é que pode acontecer com ele que atrapalha esse projeto? Então, um dos exemplos que vocês podem observar na tela tem a ver com questões de chuva, por exemplo, né? O seu Manuel, ele pretende fazer uma reforma e isso tem a ver também com a reforma estrutural, com a reforma do telhado. Então, vocês podem observar aí no primeiro quadro, descrição,
que um dos riscos que o seu Manuel tem a ver com o índice pluviométrico mais alto do que o esperado para o período de outubro de 2014. O senhor Manuel, sabendo desta possibilidade, ou seja, sabendo deste risco, ele tem a condição, junto com os profissionais que estarão em seu projeto, de pensar nas contramedidas, né, que podem ser executadas em relação a isto. Então, observem que a contramedida, neste caso, é executar a reforma externa em 3 turnos no mês de outubro de 2014, ou seja, acelerar a obra para se evitar que este momento relativo às chuvas possa vir de alguma maneira a interferir, não é? O responsável é o senhor José da Silva e o prazo que ele tem é outubro de 2014. Ou seja, desta maneira, com o registro do projeto dos seus riscos, fica mais fácil de você pensar nas contramedidas, ou seja, aquilo que você vai fazer para tentar ao máximo evitar problemas no futuro. Então, como a professora Mariana falou, é importantíssimo isso. Agora, a partir desse momento, seu Manuel sabe que se chover mais do que deveria para o mês de outubro, ele já tem uma contramedida já pronta, que é fazer com que acordar com os seus trabalhadores que eles trabalhem em 3 turnos. Então ele vai poder recuperar aquele tempo que ele perdeu por conta daquela chuva que ele não estava esperando. Isso é importante que o seu Manuel ele possa ter em mente, deixar registrado como está no plano, para que a partir disso ele possa ter o seu projeto bem sucedido. A partir desse momento, então, depois do plano pronto, o que é que a gente faz agora? É importante que o seu Manuel pegue essas informações e possa levar para um software que possa nos ajudar a poder determinar o sequenciamento das atividades, indicar os responsáveis, indicar os prazos, as relações de dependência entre as atividades, para que ele possa ter tudo estruturado certinho para que atenda aquele objetivo dele de ter o mercadinho funcionando na primeira semana de dezembro. Então, a partir disso, nesse momento, a gente vai usar o MS2 de 2010, que é um software que ajuda justamente o gerente do projeto, como no caso do Manuel, a poder estruturar suas ações, organizar suas ações, para que ele possa fazer o acompanhamento de maneira mais adequada. Perfeitamente. Então a gente pode observar, nós estávamos falando para vocês da etapa da inicialização. Agora vocês podem perceber que estamos num outro momento, que é um momento que tem a ver com o planejamento em si, né? Então, como o professor Antônio explicitou, a gente pode definir, então, 4 grandes áreas. A primeira tem a ver com a definição do sequenciamento, a segunda com a identificação das tarefas que fazem parte daquele projeto, a terceira a estimar a duração de cada tarefa desta, tem a ver com caráter temporal, como a gente falou lá no começo, e por fim, a identificação dos recursos, porque de nada adianta você querer fazer um projeto sem você pensar em seus recursos físicos, em seus recursos financeiros e também no próprio capital humano que você tem à disposição para a execução do seu projeto.